Bom dia, muito bom dia a todos que nos ouvem, todos aqueles que nos acompanham na rádio, todos aqueles que nos acompanham através da nossa live. A gente sempre diz, é uma grande alegria, é uma grande honra nós estarmos aqui e reiterarmos, trazermos a todos nós esses valores maiores que nos são ensinados pelo nosso irmão um pouquinho mais velho, que é Jesus, e que, amparados no seu Evangelho, amparados no Evangelho segundo o Espiritismo, cada um de nós pode sair da questão infância espiritual, infância evolutiva, e quem sabe, por esforço próprio, caminharmos para a nossa maturidade espiritual. Na realidade, existe a lei, existe a ordem, existe toda uma estrutura evolutiva, e aí isso tudo demanda a cada um de nós esse cuidado, essa atenção. Os tempos mudam, as necessidades se tornam um pouco diferentes, e hoje se nota que nós precisamos ter um pouco mais de base para verdadeiramente atuarmos de uma forma adulta, em relação àquilo tudo que está acontecendo. Notamos no nosso dia a dia atitudes às vezes inacreditáveis. E isso tudo demanda o quê? A nossa imaturidade espiritual. E por isso que nós estamos aqui. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. É isso a nossa jornada de compreensão, de aprimoramento. E é uma jornada que é espiritual, ela não é uma jornada física. A questão física é um espaço que a gente tem, pode chamar de intervalo, etapa, qualquer coisa. Mas eu digo isso porque a gente se repete muito, mas é necessário as repetições para a gente assimilar, tornar isso parte de nós mesmos, para que a gente consiga, nesse processo lento, começar a exercer isso de uma forma verdadeira, uma forma mais viva. Por quê? Eu estava dizendo da questão espiritual. Nós somos espíritos, estamos numa experiência material, carnal. Então, se nós somos um e não somos esse outro, estamos nesse outro, nós temos que lembrar de fazer as coisas para aquilo que permanece, aquilo que... Não adianta eu correr que nem louco o dia todo, satisfazendo as necessidades do dia, se amanhã elas vão existir novamente, né? Tem uma frase que diz, a cada dia basta o seu mal. Jesus falou, né? Isso. A cada dia basta o seu mal. Então, a gente não vai resolver as coisas no único dia, mas todo aquele processo de construção que a gente está fazendo para o ser espiritual, ele continua vivo amanhã, ele continua existindo amanhã. Então, nessa jornada, não que a gente deva esquecer, claro que não, a gente está numa experiência material e tem que viver ela de acordo com aquilo que se coloca diante de nós, mas com a visão do espírito, porque nós estamos aprimorando o espírito. Não adianta, de novo, repetindo sempre, a gente passar a vida satisfazendo essas vontades. Elas não cessam. A gente sabe disso. Eu quero uma coisa muito, eu consigo, daqui a pouco, dependendo do que for, é muito fugaz a satisfação que aquilo me traz, eu já estou querendo algo que substitua. A gente usa esse exemplo muito na questão dos vícios, né? Os vícios são assim, só que a gente não percebe que a gente tem vícios da alma, vícios de desejos incontidos que toda hora estão se manifestando, fazendo um movimento que nos afastam da verdade, que o movimento é externo, é para fora, é para o externo. Então, nesse sentido, que a gente se apoia muito na questão evangélica, na questão das palavras de Jesus, porque se a gente observar a vida dele, mas era outro tempo, com certeza era outro tempo, mas também existiam anseios, tanto que alguns
viviam de uma forma e outros viviam de outra forma. Aqueles que atendiam aquilo que ele estava ensinando se sentiam muito mais leves, muito mais verdadeiros em vida do que aqueles que, rejeitando uma proposta, continuavam ainda nessa satisfação que não termina nunca. Então, a repetição, ela é necessária nesse sentido. A repetição, eu sempre digo também, né, que as mães da gente, quantas vezes elas falaram as mesmas coisas nos nossos ouvidos. E de alguma forma elas sabiam que quando éramos muito pequenos, nós não compreendíamos exatamente o que elas estavam nos dizendo, mas aquela informação ficava junto conosco. Porque aquela informação, no momento próprio, ela vai eclodir, ela vai se manifestar, ela vai se tornar viva. E na questão evangélica é a mesma coisa, nós precisamos colocar isso para dentro de nós ao ponto de que daqui a pouco a gente vai conseguir, de uma forma mais natural, exercer toda essa potência, essas capacidades que nos são oferecidas, todo esse processo da vida, mesmo física, que nos é colocado nas mãos para a gente aprender e dividir. Hoje o tema da palestra na Casa Espírita é balanço espiritual. Então, enquanto tu falava, né, pensei na questão da palestra de hoje de tarde. Se eu tivesse, né, agora, nesse momento, e sempre nos baseando no Evangelho e sempre nos baseando nos princípios, qual o maior mandamento da lei? De todas, né, das leis, da lei da vida, da lei dos homens, amarmos a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amarmos o nosso próximo. Se eu vou fazer um balanço desse ano que passou, né, projetando melhoras nesse ano que se abre, o que eu vou oferecer, né, o que eu tenho em mãos que verdadeiramente atendam à lei. Muitas vezes a gente diz, não, eu consegui isso, né, eu me aposentei, eu, né, consegui trocar de carro, eu consegui formar meu filho, eu consegui determinadas coisas, mas isso tudo vai ficar. Todas essas coisas, elas vão ficar. Mas o que verdadeiramente, né, nós oferecemos, nós fizemos pensando no outro? O que é pensar no outro? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, primeiro vem Deus. Tu tem que pensar nele antes de todo o resto, né? O irmão, nele antes do resto. Então, aonde nós nos preocupamos? Porque vamos perder todas essas questões densas. E o que verdadeiramente vai ficar conosco são essas experiências, essas questões onde que nós nos doamos, onde que nós, né, nos sacrificamos um pouco em prol ao outro. E isso nos dá esse entendimento, nos dá essa força interna, nos dá essa maturidade espiritual, que conforme nós vamos evoluindo, né, nós vamos verdadeiramente fazendo mais. Por quê? Porque a gente passa a compreender, fazendo esse tipo de balanço, aquilo que tem valor e aquilo que não tem tanto valor. Porque de que adianta eu ter construído, né, lá 10 prédios? Espetáculo. Eles vão ficar todos. Mas eu, naquele ano, eu tirei um tempo, né, e me dediquei a um trabalho voluntário. Eu fui um dia ou, né, um tempo e fui lá e me dediquei àquele trabalho voluntário. Que expectativa tive ali, que tipo de energia rolou ali, que experiência eu carreguei disso aí, o que isso significa hoje para mim, né? Eu gostei, eu não gostei, como eu me senti. Então, a gente vai ver que nesses investimentos, os únicos que persistem, que são verdadeiros, são aqueles que tu faz pelo outro, né?
Por que tu foi fazer o trabalho voluntário? Movido pela necessidade do teu irmão e movido também pela tua consciência, né? Digamos assim, tu tá ali numa boa e tu diz, eu vou lá ajudar aquela galera, eu vou fazer umas coisinhas assim, diferentes. Ou por que de repente, né, tu não joga fora, vamos dizer assim, as tuas coisas, tu arruma ela e tu dá para uma pessoa que precisa. Então, enquanto nós não fizermos esses levantamentos, como foi colocado no início, né? Crianças, né? Crianças e como tal, às vezes, o que tu vai oferecer? O que tu carrega contigo? Porque na realidade, Antônio, na realidade, enquanto tu falava também, eu dizia, eu e tu estamos aqui agora, certo? Nós temos as nossas famílias, nós estamos em Flores da Cunha, pá. Cada um de nós está numa situação específica. E essa situação específica, ela te condiciona. Te condiciona, né? A estrutura material que tu tem ao teu redor, ao poder aquisitivo que tu criou, as relações que tu tem. Então, tu está condicionado a um ambiente. E todos nós estamos. Eu, né, o cara lá na Sibéria, o cara lá na África, o cara lá na Austrália, né? O cara lá, aonde queiramos nós, ele está dentro de um círculo fechado, ao qual ele vai ter que atuar usando as ferramentas que ele tem dentro de um princípio evolutivo que se chama lei. É isso aí. Cada um de nós, a gente está dentro do mesmo cenário, porém com condicionamentos, que é a palavra, individuais. Porque a gente criou isso. E é um condicionamento que, às vezes, por mais que tu queira... Alguns são, talvez, não digo impossíveis, mas são difíceis de serem quebrados. Exato. Por isso que, às vezes, o primeiro ponto, né, que é o entendimento, é tu entender onde é que tu tá e o que tu tá fazendo. E o que tu pode fazer dentro. Porque... digamos, né? Tu não tendo um carro, tu não tem carro, e aí tu queria ir lá ajudar aquele trabalho voluntário, vamos dizer, lá em Porto Alegre. Não tem como. Não tem como. A não ser que tu vai de outra maneira. Sim. Entende? Tu tem as limitações. Exato. Então, mas, mesmo não tendo o carro, isso significa dizer que tu não podes fazer alguma coisa no teu quarteirão, né? Ou na tua casa, ou no ambiente que tu tá. Então, essa nossa globalização, essa nossa facilidade à informação, né, nos está levando a um descuido individual. A um descuido individual. Né, daquilo que tu tem que fazer. Por isso que fazermos como é que é o balanço? Não é balanço espiritual que eu falei lá da palestra. É por aí. É balanço. Balanço. Fazermos um balanço espiritual é dentro do teu ambiente, dentro né, desse cercadinho que tu tá, o que tu fez verdadeiramente que tu possa oferecer, né? Que foi de... Exato. Que vai te tirar de dentro desse cercadinho, né? Que vai te dar condições de fazer mais, porque o próprio cercadinho não te prendeu. Porque quando tu pratica a caridade, quando tu ama a Deus sobre todas as coisas, tu não fica preso ao cercadinho. Ele se amplia, né? Exatamente. Tu sai do cercadinho, porque tu te preocupa com o teu irmão. Tu te preocupa no bem. E o bem é uma coisa muito maior do que o teu cercadinho, né? Porque o mal te condiciona. O bem, né, espraia. O bem, ele avança, digamos assim. E Deus é o princípio de todo bem. Então, tu estando dentro daquele cercadinho, mas vivo, né, atento, tu vai fazer ali mesmo uma transformação, por pequena que ela seja. E essa transformação, por pequena que ela seja, movida pelo bem, ela é eterna. Ela não se perde. E tu foi o autor. E tu carrega isso contigo para onde tu for. E isso aí que te dá força. Aquilo é teu
porque faz parte. Exato. E a de ti. hora que tu encontrar um cercadinho igual, tu sai dele fácil. Porque tu já ultrapassou esse tipo de cercadinho. Tu já viveu tudo isso. Né? Porque o cercadinho não te matou, não te oprimiu, não te condicionou, não te condenou. Ele te manteve. Mas mesmo te manteve, tu acreditou. E fez. Então, tu sai do cercadinho. Né? O cercadinho é um limite. É o limite. Só que, e todos nós temos E limites. todos a nós questão temos limites é, materiais. mas até outros, né? Mas Eu falo cercadinho a sim, nível sim. material. Para a gente poder Entender. compreender de uma forma lúcida, né? Porque, eu disse, todos nós temos. A questão é o quanto isso nos limita, o quanto a gente aproveita essa visão para negar fazer alguma coisa. Porque no mundo material em que nós estamos, um mundo inclusive muito desigual, tem pessoas que têm um poder muito grande. Sim, Só que todos temos um condicionamento igual, exato. que é a vida física. Que é o cercadinho material. Ou seja, eu posso tudo, mas a hora que ele cessa o tudo, aquele tudo que eu me apoio, você foi. Sim. Você foi. Então, dentro dessa visão, a gente tem que olhar não para o limite, né? Mas para a capacidade. Sim. Penso que a capacidade, porque é que nem a parábola dos talentos, né? O cara tem 5, o cara tem 2 e o cara tem 1. Mas eu tenho só 1 e ele enterrou. Ou seja, eu me neguei a viver. Sim. Deixa passar e depois eu devolvo igual me foi entregue. A vida nesse caso é um desperdício. Então ela não vale a pena ser vivida. E aí, dentro da parábola mesmo, o Senhor diz, né? Tira desse que tem 1, que não sabe usar, e dá para aquele lá que sabe multiplicar, sabe produzir o bem para onde ele, dentro do lugar onde ele estiver, da forma como Sim. ele tiver as capacidades. E aquele que ficou sem, ele vai, através do processo de compreensão, de arrependimento, ele vai se dar conta do que ele tinha, porque agora ele não tem mais, e vai desejar ardentemente ter uma nova oportunidade, que é o que acontece com nós todos os dias, né? Vamos de novo no cercadinho. Eu falo cercadinho a nível de lei. Sim. De lei que te condiciona. Agora vamos falar do cercadinho dos homens. Tu tem o teu cercadinho, né? Que é o teu reino. Aí tu tá ali tranquilinho. O que tu quer? Tu quer aumentar o teu cercadinho. Se garantir. Tu quer aumentar o teu cercadinho. Aí então tu vai dizer, pô, o cara lá tem aquele lugar lá que me interessa. Então tu vai lá, tu tira, tu rouba ou tu pega. De noite eu vou lá e jogo a cerca para frente. Exato. E aí é meu. E eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo, porque eu acredito nesse cercadinho material que eu digamos, me submeto. Mas a ideia não é essa do cercadinho, né? A ideia do cercadinho, o que é? É cada um de nós num ponto evolutivo, né, que está numa condição humana dentro de um tempo evolutivo e isso te obriga, te limita. Mas, mesmo tu estando obrigado e limitado, né, tu tem uma lei que te ampara, que te auxilia e que te ilumina. E que tu, dentro do teu cercadinho, aplicando a lei, que ela é totalmente contrária ao exemplo anterior de ti querer tirar do outro para te garantir, ela vai te levar a situações, né, de conquista, mas conquistas individuais, conquistas eternas, conquistas a nível, né, de sabedoria, a nível de participação na grande obra. Por quê? Porque tu passa a te justificar por aquilo que tu fez. Te justificar por aquilo que tu fez é totalmente diferente de te justificar por aquilo que tu roubou, criou, tirou. É bem diferente, né? Tu te justificar dizendo, né, que, claro que tu não precisa, porque tu é, né? Mas tu te justificar dizendo, não, eu saí, né, do meu comodismo e fui lá e fiz isso, ajudei, então isso te ajuda. Agora, como é que tu vai dizer, não, eu saí
de dentro do conforto do meu lar para fazer uma coisa totalmente errada para aqueles que eu prometi respeito, para aqueles que, ou seja, aqueles que estão dentro da tua casa, né? Tua esposa, teus filhos. Tu tem um compromisso com eles. Aí tu sai e tu mente. Então, como é que tu vai te justificar? Então, o maior problema, né, nosso é nós pensar que não existe essa questão de tu te justificar. Sim. Entender? De tu um dia tudo ter certo. que prestar contas. A gente acha que isso nunca vai acontecer. E que a gente é bonzinho, né? Então, Tô tranquilo. se eu penso assim, eu sou uma criança. Uhum. Eu sou criança espiritual. Que nem uma criança. Eu ignoro a lei. Tu ignora a lei. É. Até sei de um pouco, mas eu não sei. Né? Tu ignora a lei. E pelo fato Mas ela existe. Pelo fato de tu te dizer criança, espiritualmente falando, né, não vai te isentar dos rigores da lei. Sim. Por quê? Ah, tu é criança? E como é que o teu cercadinho é tão grande, material? E como é que tu não deixava ninguém entrar no cercadinho? Como é que não saía nada de bom de dentro daquele cercadinho? Explica. E pior é que assim, tem exemplos dentro das passagens evangélicas diversos. Eu estava Sim. me lembrando agora daquele do cara que sonha em derrubar os silos e fazer maiores para guardar. Sim. E aí Deus diz, não, volta para cá, volta para o lado espiritual. E aí tudo aquilo que ele fez, que é o cercadinho que ele ampliou, Sim. não serviu para nada. Então, a gente já foi nos dito muitas coisas, já foi nos explicado. Por isso que o evangelho, ele Ele é vivo, né? Ele é vivo. Vivo e atual. E tudo aquilo que eu estou dizendo é evangelho. Que nós estamos dizendo é evangelho nos dias de hoje. Porque a questão da própria lei, que eu posso ignorar, mas eu não sei, mas ela existe. Mas será que existe vida após a morte? Não tem problema. Tu vai descobrir isso se tu não acredita. Se tu não lembra, tu vai descobrir isso quando tu desencarnar. Aí tu vai dizer, eu podia ter feito algumas coisinhas diferentes. Que é que nem aquele cara que está dentro do cercadinho, né? Ele está ali, que nem aquele que plantou um monte e não tinha onde colocar, ele tem um monte para ele. Mas ele nunca saiu dali e viu que existe a necessidade. Né? Lá do bom samaritano, tocado de compaixão. É tu te abrir para o mundo. É tu tá num cercadinho material, sim, mas tu te abrir para o mundo nessa questão daquilo que a vida te oportuniza, né? Porque nós temos um Deus que é Pai, que é bom e que é justo, nós temos uma lei que nos ampara. Então, e toda uma estrutura educativa que diz que muito bom, servo bom e fiel, dentro do cercadinho, né? Como foste, né? Bom e fiel no pouco, dar-te-ei poder. Então, quer dizer, como tu fez o correto e tu estendeu o bem que tu poderia fazer, esse bem ele se estende pela tua vontade, né? E os teus cercados serão maiores. Por isso que existem muitas moradas na casa do Pai. Por isso que a construção do reino é individual, cada um constrói dentro de si. Por isso que quando nós lemos os livros, no livro Céu e Inferno de Allan Kardec, por exemplo, é um livro fantástico. Das narrativas. Sim, porque ele vai mostrar o cercadinho de cada um. Né? Ele vai Os mostrar estágios que cada um está no outro lado. Sim, e que esteve aqui, porque eles comprovam. Todos né? estiveram aqui. Todos estiveram. É um exemplo, assim, de repente tu pode até me ajudar, que tinha um cara lá naquela cidade deles, que ele era tipo um mendigo, né? E aí veio a falecer e tal, e aí pediram, então o cara estava no céu. Tá numa situação Sim. de ventura, como eles dizem, né? E aí tinha outro Como? lá, que também conheciam ele, um rico, poderoso, e estava queimando. Aí como? E aí eles explicam didaticamente para crianças como nós esse mecanismo, né, que é a questão da própria vida, a questão, né, do que nos ensina Jesus. A continuidade, né? Porque Exato. a coisa mais latente que tem ali nessas Que nada se acaba, narrativas é a continuidade do que? Da vida que tu vinha levando. Então, tu não te transforma, tu não torna, tu não ganha asa, vira anjo. Sim. Eu sou... Não, tu vai continuar sendo o mesmo. Então,
aquilo que tu cultiva, aquilo que tu planta, aquilo que tu coloca ali naquele lugar, está germinando. Está germinando, mas vai germinar a mesma coisa que tu plantou, Sim. não vai nascer nada diferente. Então, algumas surpresas, algumas lamentações, algumas alegrias, em decorrência de uma antecipação de Por vida. isso que Jesus, né, ele, nas figuras dele, né, as Uhum. figuras elas são bonitas, né, são bonitas. Lázaro é levado ao seio de Abraão, Uhum. é no colo, ele é amparado, né? Enquanto que o rico está lá imerso, olha as palavras, em tormentos. Uhum. Não tem imerso, tu está envolvido, tu está enterrado em tormentos. E aí ele diz em várias também que tu conhece, tu sabe, a gente é só olhar ali no Evangelho, né? Onde haverá choro e ranger de dentes. Uma figura forte, né? Claro, o De que é o choro? sofrimento. É o sofrimento, o ranger de dentes, é a não aceitação. Mas tu perdeu tudo. Mas o que a lei te dizia? O que tu fez? Então ele diz, haverá choro e ranger de dentes, que é o que nós vemos não só na literatura, como também, né, como poderíamos dizer assim, no mecanismo de uma casa espírita. No mecanismo de uma casa espírita, nos trabalhos de desobsessão. Né, nos trabalhos de desobsessão. A gente vê, às vezes, as coisas acontecendo, às vezes com nós é mais difícil a gente se dar conta, mas a gente vê, às vezes, com os outros, mas se tu conhece um pouco a história da pessoa, tu consegue ver o plantio que ela fez para estar passando por aquela situação. Algumas, é claro, o próprio Evangelho nos explica causas anteriores das aflições, mas a grande maioria das nossas situações de aflição, elas são geradas aqui e agora, pela nossa forma de viver. Então, voltando ali para a parábola, ali tem uma parte que eu estava até lembrando antes de tu citar ela, que se encaixava no que tu falou, até do cercado ali, que é quando ele fala das migalhas que ele dividia com os cachorros. Sim. Aquilo que são migalhas para quem vivia na suficiência, na abastança, para aquele ali ele estava dividindo com os cachorros, então nem isso ele tinha. E às vezes, um amigo, eu me lembrei disso porque um amigo me contou um negócio, uma história real agora, que aconteceu esses dias de fim de ano, que Natal ali ele ganhou, sei lá quantos panetones, e ele disse, pá, vou dar um panetone para alguém, mas ele não sabia para quem dar. E aí ele botou dentro do carro. E aí, andando... Isso é legal. Andando de noite, voltando, acho que... Não foi nem aqui, foi em Caxias. Tu é tocado, né? Tu vai esperar, sabe, a coisa vai surgir. Mas tu tem que estar atento. De noite em não Caxias... Não no julgamento, mas na entrega. Sim, eu na digo vontade. Atento, não no julgamento. Sim. Analisando, pra não. Quem? Não. Na entrega. Vai surgir. Exato. E voltando de noite de Caxias, ele viu um casal que esse pessoal, eles ficam até 10, 11, mais até, recolhendo... sim, resíduos. Para não dizer lixo. Para não dizer lixo, são os recicláveis. Exato. E estavam lá com 2 sacão nas costas e ele parou o carro, abriu o vidro e entregou pro cara. Que legal. E aí, o lance que ele conta é o sorriso, a expressão facial daquelas pessoas. Porque eles estão tão acostumados a serem, isso aí todo mundo fala, os invisíveis do mundo, né? E às vezes eles são descartáveis, né? Como aquilo que só estão serve pegando. para levar nos ajudar nisso. Mas a expressão que ele viu, né? Ele disse assim, aquilo ali não tem valor, né? Não tem preço. Valor não tem preço. Porque, de repente, para quem dá, é um negocinho. Sim. Mas às vezes para quem recebe, e eu vejo que até no próprio Evangelho, de várias passagens de Jesus, ele conhecia as pessoas profundamente. Ele sabia que muitas vezes aquilo que ele estava fazendo era momentâneo, que elas não tinham mudado de vida algumas. Sim. Mas é uma plantação, é uma sementinha que está colocando na alma de cada um. Por isso que a caridade é estarmos atentos, né? Não adianta tu dar um panetone para aquele cara que tinha 10 panetone. Né? Fazer aquela... Exato. Né? Tu tem que ser úteis. Bom e fiel. Né? A bondade é o exercício, a fidelidade é o cuidado. Né? É o cuidado na tratativa dessas leis
atuantes num meio, digamos assim, bem específico, né? Porque cada um está dentro do seu cercadinho. Uhum. Então, às vezes, não adianta tu jogar panetone no cercadinho do outro se ele está abarrotado de panetone. Sim, ele não. Exato. Tu Não- tem que não ser é tocado. sensível, tu tem que ser sensível ao ponto, né? E não julgador, que nem eu digo, mas ser sensível ao ponto de levar a fé, levar a esperança, levar valores maiores nesses ambientes que nos condicionam, que nos sacrificam, que nos fazem sofrer muitas vezes. Mas tu vai ali e tu mostra, diz, ó, acredita que tu, né, que por trás desse cercadinho existe alguma coisa maior. Que é por isso que Jesus fez o que fez. E tá cheio de histórias, né? O próprio Evangelho Espírita, Sim. ele tem mensagens Sim. que contam de situações de caridade de pessoas e histórias outras que não estão aqui, que a gente já ouviu falar, de pessoas que lá diante da vida se reencontraram e a gratidão daquele que recebeu e que mudou a vida dele naquele Sim. momento, ele pôde reencontrar aquela pessoa e agradecer. Então, a vida é essa interligação, né? Exato. Então é isso que a gente. Vai lá e pega então a Vamos ver o história. Não, por causa que às vezes um gesto desses, e a gente tem prova disso todo dia, muitas vezes muda a vida inteira daquela alma. Um gesto muito simples, né? E a gente sabe disso. Por exemplo, os grandes vitoriosos, né? Que eu digo, os vitoriosos são aqueles que vencem a si mesmos, né? De um vício, de uma situação difícil, de um conflito, de De uma tendência. uma tendência. Eles chega um ponto, não é uma coisa muitas vezes gradual, chega um ponto que ele diz, não, agora. E esse ponto, às vezes, ele tem como start, né? Como início, um gesto de uma outra pessoa, uma palavra de uma outra pessoa, uma coisa que ele viu, né? Que ele foi tocado. Então, por isso que essas coisas elas são necessárias, elas são vivas, né? Perdão das ofensas. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, fala do perdão das ofensas, o texto que foi aberto. E é uma mensagem também, né? Do Espírito Simeão, 1862. Bem-aventurados os que Capítulo são 10. misericordiosos. É. Que é o que nós estávamos falando, né? O que é a misericórdia? É tu te preocupar com o outro. É tu não te preocupar com o teu cercadinho que te oprime, tu entende, Antônio? É tu entender que dentro do teu cercadinho, tu pode fazer muita coisa de boa. E nós, às vezes, ficamos nesse cercadinho, cuidando dos outros, reclamando e não fazendo absolutamente nada, porque às vezes o outro tem um cercado muito maior do que o nosso e assim por diante. Então, vivemos realmente um tempo de necessidade, né? Necessidade assim de nós nos abrirmos às grandes verdades, para que as grandes verdades elas nos amparem, né? Elas nos fortaleçam, elas deem um significado verdadeiro aos nossos dias, né? Porque senão haverá choro e ranger de dentes. Mais. E esse texto aqui, ele começa repetindo aquela conversa de Jesus com Pedro, né? De quantas vezes perdoarei o meu irmão. Então, ele é muito elucidativo porque ele nos traz de novo a questão do perdão como uma forma de demonstração verdadeira de amor, porque e a gente precisa disso. Hoje de manhã eu ia bater uma foto. Eu ia bater uma foto para trazer para a rádio, né? Eu tenho um calendário novo, né, da Seisho no Ei, né? Que é eu adoro aquilo ali. É uma filosofia de vida belíssima que corrobora, que soma, que amplia tudo aquilo que a gente está falando. E no dia 10, ele falava mais ou menos assim. Tem sempre uma frase no calendário, né? Ele dizia assim que como Deus não tem inimigos e como nós somos filhos de Deus, nós não podemos, por hipótese alguma, ter inimigos. Aí eu pensei comigo mesmo, eu digo, não, tudo bem, né? Que bom que a gente não tem, né, inimigos. E tipo, se eu tenho inimigos, e recém nós falamos aqui de fazermos um balanço
Uhum. anual, né? Então, quer dizer, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão num só dia? Até 7 vezes? Jesus diz, não, até 70 vezes 7 vezes num só dia. Ou seja, tu não deve deixar que a animosidade, que a negatividade, que todas essas situações contrárias à lei permeiem o ambiente que tu está. Uhum. E Né? fiquem vivendo aqui dentro, né? Porque, inclusive, eu acho que num texto anterior, ele diz aqui sobre a reconciliação com os adversários, que a gente deve procurar resolver as nossas questões Em enquanto a tempo. gente está aqui, Sim. porque vai piorar depois. E fala também do sacrifício mais agradável Sim. a Deus. Uhum. Qual é que é o sacrifício mais agradável a Deus? É tu matar o teu orgulho. Uhum, exatamente. É tu extirpar, né, esses vermes roedores que ele diz ali, que são aqueles que te isolam dentro daquele cercadinho, Tá. né? E tu fica acuado ali Não dentro. te deixando duro, Sim, tu fica inflexível. acuado porque tu tá cheio de inimigos, Tá. né? Ao invés de repente, né, ter uma atitude humana, que é a questão do perdão das ofensas, né? É por isso que a gente sempre coloca, é claro, né? E é uma pergunta, né? Tudo aquilo que a gente vê no nosso dia a dia é por maldade ou é por ignorância? A ignorância, É né? ignorância, é ignorância. Então, se aquele cara te fez o que fez, não é. Ele não tem muito até contra ti, tu entende? Ele fez aquilo por natureza. Que ele ainda acredita que aquilo Exato. é o melhor para ele. Exato. Como uma criança, às vezes, que para defender os interesses dela, né? Ela age de maneiras que não são. Uhum. Ela não quer dividir o brinquedo com o outro amiguinho. Sim. Só que daí ela fica brincando sozinha e ela se dá conta Sim. de que ela tem que abrir. Ou não cede, né, aquilo que ela tem, ou ela tem uma caixa de balas, ela não dá uma para aquele achando que ela tem, mas ela não pensa que ela pode ganhar do outro depois, Uhum. né? Entende? Então, o não perdoar, o guardar mágoa, é a maior causa dos nossos sofrimentos. Eu não sei quem era o cara, né? Isso quem falava muito era o Ademir Zanella, que tinha um grande curandeiro, eu não me lembro quem, que quando tu chegava lá para pedir uma cura, ele dizia assim, quem que tu não perdoou? Entende? Quem que tu ainda não perdoou? Às vezes tu tem 20, né? Mas enfim, então a doença ali era Pra meio... quem tu deve mais? Então, quem tu ainda não perdoou? Porque verdadeiramente, essas... Vamos lá, nós somos todo mundo bom, né? Tu é um cara bom, eu sou um cara bom. Então nós não somos a fonte da maldade. Ponto. Se nós não somos a fonte da maldade, os outros nos fazem um monte de mal. Mas se nós deixamos esse mal repercutir dentro de nós, esse mal vai fazer mal em nós que somos, entre aspas, né, porque é uma grande mentira, bons. Então, se nós verdadeiramente somos bons, e Jesus nos ensina, nós devemos perdoar sempre, nos mantermos na posição de seres bons, né, que perdoam, que compreendem, que fazem. E aí não, mesmo sendo uma pessoa boa que não faz mal a ninguém, digamos, como é que ele tem aquela doença, aquele negócio gravíssimo lá? Pra gente ver o quanto aquilo é grande dentro. Por quê? Porque, alimentado? porque ele foi traído, ele foi enganado, ele foi surrupiado, ele foi sei lá o quê, e ele não aceita isso. Por se achar bom, por se achar bom. Querer justiça. Exato. E ele não aceita. Então aquele fogo fica queimando. Aquele fogo fica queimando e queimou, né? Sim, que nós estamos no horário. Não deu nem para ler. Saiu